mas imagina o seguinte, se você tem um tempo de carga baixo, você configurou errado, cara, ó, carrega pouco a bobina. Então, a sua ignição, a sua centelha não vai ter uma... Podemos falar em energia, ela não vai ter uma energia ideal. E qual que é o problema disso? Quando você tem uma centelha fraca, digamos assim, talvez isso não seja suficiente para você começar a combustão. Só que não em qualquer momento. Porque se você tiver com o motor funcionando na marcha lenta, pensa lá, o motor lá 1000 RPM na marcha lenta. Cara, não entra quase nada de ar, entra pouquíssimo combustível. Então, nesse caso, é muito mais fácil começar a combustão do que se você tiver com um motor turbo, com 3 bar de boost lá dentro. Você entendeu? É muito mais difícil você começar a combustão quando você tem uma pressão enorme lá dentro da câmara de combustão na hora da centelha. Então, se você tem uma falha aonde é de pé no fundo, digamos assim, isso pode ser um indício de falha de ignição. É claro que pode ser combustível também, que nem o Lázaro falou, cara, e se o injetor não deu conta? Então, pode ser. A diferença, isso é importante, galera, anota aí quem está com papel e caneta. A diferença do combustível e da ignição é que se o injetor chegou no seu limite, você não vai ter uma falha assim, tipo, o motor está funcionando e falha. Aquele soco. É uma falha onde você vai falhando aos poucos. O motor vem ficando pobre e daí ele começa a falhar. É gradual. É gradual. A falha de ignição, se é nesse caso aí que tá meio que... Você não consegue começar a combustão, cara, você vai perder muito. Você vai perder muito torque naquele momento. Então, imagina, às vezes, não é como a galera pensa, entrou boost, não teve combustão, então desliga o motor. Às vezes não. Às vezes é um cilindro que falha, às vezes são todos os cilindros que falham, mas não são todas as combustões. Mas essa é uma grande diferença. Se é de pé no fundo, a tendência é que a ignição seja algo mais pontual. Ó, chegou num determinado nível de boost, meio que para de funcionar o motor. E aonde que a gente vai buscar evidências da falha? Assim, para o piloto, geralmente, quais são as perguntas? Se for um carro de circuito ali, tem algum lugar na pista que isso acontece? Galera, é difícil esse tipo de pergunta o cara passar a informação errada para você, porque o cara vai lembrar aonde falhou. Então, e essa é uma informação fundamental de você saber antes de você abrir o login. Então, o cara vai lá e vai falar, olha, é sempre numa determinada curva. Cara, você já tem assim uma informação preciosa para você procurar no seu datalog. Então, saiba muito bem o que perguntar para o piloto, certo? Minhas dicas. Pergunta se é em algum lugar específico da pista, tá? Ah, mas é um carro de rua. Pergunta para o cara, tem alguma condição específica que isso acontece? É numa rotação? É só de pé no fundo ou não? Às vezes o cara fala, quando eu estou numa subida isso acontece. O que tem a ver o cara tá numa inclinação, tá falhando? Cara, normalmente quando tá numa subida o cara pisa mais no acelerador. Então, deve estar com carga mais alta. Então, às vezes... Reduz marcha também. Reduz uma marcha. Então, você tem que perguntar essas condições pro cara. E lembra, ouve o que ele fala e deixa guardado aquilo lá. Não se baseia como verdade. O que você procura no login? Exatamente o que o Lázaro falou. A tríade do motor ciclo Otto. Cara, ar, combustível e ignição. Toma isso como norte, tá? Ó, vou olhar principalmente combustível e ignição, tá? Porque o ar depende muito do que você está gerenciando, certo? Então, às vezes, o seu motor é turbo, uma coisa muito importante de você olhar é a pressão de turbo, beleza? O Ian tinha falado, ó, é perigoso até quebrar o motor por falta, com certeza.
tem um login que eu mostrei, eu não sei se foi numa aula, numa live, ou se foi numa aula dos alunos, de uma etapa das 1000 milhas Interlagos, ano passado, de um carro turbo que a gente estava dando assistência de pista. A gente não tinha calibrado o motor, nada, usava uma FT600, a gente só tinha colocado um dash da Motec para fazer o data log e acompanhar na corrida. E, cara, baixou a pressão, ficou pobre, era turbo, cara, deu 2 voltas, foi pro saco. Então, tem que tomar muito cuidado essa parte de combustível mesmo. Então, olha só, deixa eu compartilhar com vocês o seguinte detalhe, ó. Eu tô com um data logging aqui, mas deixa eu fechar tudo aqui que eu quero ir perguntando para vocês. Então, vamos aplicar tudo isso que a gente discutiu aqui, tá? Então, eu quero ouvir vocês aí. Lázaro, pode falar, fica à vontade aí. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Então, eu tenho um data logging aqui, aonde o cliente falou que o motor falhava às vezes, certo? E de novo, informação pra caramba, certo? Qual é o primeiro passo que a gente faz? Vamos configurar. Ó, eu vou começar do zero com vocês, ó. Eu não tenho nenhuma informação aqui. O que vocês colocariam em primeiro lugar aqui na tela? Lembrando, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é aplicar exatamente o que a gente falou aqui. Então, contem aí no chat o que vocês olhariam nesse caso aqui, ó. O motor está cortando e falhando às vezes. Você tirou o data logging, ou o cara te mandou por e-mail, você abriu o software. O que você vai olhar? Vamos ver o que a galera está falando aqui, ó. RPM. Então, vamos colocar RPM aí. Eu vou criar aqui. RPM. Fechou. Tá. Primeiro passo, tá? Aqui, tá dando para ver legal aí, Lázaro? Tá tranquilo. Show de bola. Dá para até maximizar aqui. Primeiro passo, olha aqui, ó. A gente tem uma rotação máxima de 9.270, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou passar para vocês. Isso aqui foi um jet ski, tá? É um jet ski Sidu do nosso aluno Eduardo Opolski. É turbo esse jet, e ele tem uma Motec gerenciando esse jet ski, tá? E aí tava falhando. Então, por isso que tá girando 9.000 e pouco, tá? É um jet ski. E aí, coloquei a rotação aqui. Como vocês olham esse gráfico aqui? Porque é o seguinte, aqui a gente tem, ó, se a gente olhar aqui embaixo, a gente tem 20 minutos, certo? Então, ele tirou esse data log e mandou pra gente, tem 20 minutos aqui, certo? A gente vai olhar alguma outra variável ou a gente vai olhar a rotação no detalhe? O que vocês fariam? Vamos ver o que a galera fala aqui no chat. Ó, o André Santana falou canal de ignição e combustível. Aí, ó, modo de segurança, primeiro status. Galera, show de bola. O que acontece? A gente pode olhar outras coisas? Pode. Então, ó, vamos voltar aqui, ó. A gente pode olhar outras coisas? Pode, cara. A gente pode adicionar aqui posição da borboleta, tá? Para a gente saber quando ele estava acelerando, quanto ele estava acelerando. A gente pode colocar lambda. Pode colocar lambda para ver se estava dentro do alvo ou não. Quem não sabe o que é lambda, fica tranquilo. Cara, se alguém não sabe o que é lambda, manda no chat aí, só para eu ter uma ideia que eu explico para vocês, tá? E galera,
Não precisa ficar com vergonha, não, cara. Todo mundo está aqui para aprender e o intuito dessas aulas aqui é explicar até para quem está começando do zero. Então, se alguém não sabe o que é Lambda ou como funciona, me avisa aí que eu dou um jeito de ajudar vocês. Nem que seja passando um vídeo que a gente já fez para vocês entenderem. Agora, qual que é o ponto? A gente pode começar a olhar um monte de coisa. E, cara, tem canal pra caramba, que nem eu falei. Agora, gostei que a galera falou exatamente o passo a passo da live. Meu, vamos olhar o status, tá? Agora. Olha o que o Éder falou aí. O que o Éder falou? Contador de corte de ignição. Contador de corte é uma boa também. Contador de corte. Eu vou adicionar o contador aqui, ó. Aqui, ó. Então a gente vê várias coisas aqui no contador. Só que aí é que tá. A minha sugestão para vocês irem direto ao ponto e resolver o problema é o seguinte. Ó, muito importante isso aí, ó. Deixa eu só ter certeza que tá na tela grande. Muito importante isso aí. Para resolver rápido o problema. Rotação e o status. Cara, simplifiquem a vida no primeiro momento. Rotação e status. Vamos ver se a ICU está comandando o corte. Então, rotação e ó. No nosso caso, aí entra o dia a dia de você saber trabalhar com a ICU que você está trabalhando, certo? Porque esses nomes, cada fabricante tem o seu, então você tem que ir pegando a manha ao longo do tempo, certo? Então você tem que saber quais status a injeção que você está usando tem. Essa aqui da Motec, ela tem esse que chama Engine Speed Limit State. Então o que acontece? Nessa variável, ela vai mostrar o que poderia estar cortando o motor na hora. E tá vendo que a gente vê vários sinaizinhos aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui, ó. Tem um sinal grande aqui, ó. Mas se a gente olhar até nesses sinaizinhos e colocar, olha o que aparece escrito aqui, ó. Engine Oil Pressure Fault, ou seja, falha de pressão de óleo. Então, olha como a gente faz uma análise que poderia ser muito complexa. Cara, seria muito complexo. Por quê? A gente ia olhar ar, combustível, ignição, vai ver lambda, vamos ver a correção, vamos ver o contador entrega. A gente vai ter certeza no contador aonde está falhando. Mas a maneira mais fácil olha a rotação, porque, cara, rotação você precisa ver sempre, para você saber se o motor está funcionando ou não. Algo muito básico. Se a gente vai lá e olha só, deixa eu colocar aqui. Se a gente vai lá e olha só o status, isso aqui pode enganar a gente, porque às vezes pode ser que apareça um status, mas o motor não estava funcionando. Por isso que eu vou até mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tem várias abas, ó. Tudo isso aqui são abas padrões que eu uso para fazer análise. Vocês podem olhar sempre a primeira em amarelo é rotação do motor, sempre. Por quê? Isso é o canal básico, cara. Tem que estar em todas as análises. Então, nunca esqueçam dessa dica, cara. Sempre tem que ter o canal de rotação. E só olhando isso aqui, a gente já identifica na hora, cara. Ó, às vezes tava parado aqui em Engine Load Average e às vezes dava um sinalzinho aqui aonde a gente olha, ó, pressão de óleo. E aí o que acontece, ó? Aqui fica muito característico. Eu vou dar um zoom nessa área para vocês verem. Olha a rotação, ela subiu aqui e daí aqui, tá vendo, ó? A rotação cai e volta, cai e volta, cai e volta. Tá sempre alinhado queda com o corte, queda com o corte. Então, o que estava acontecendo aqui? Estava entrando por proteção de pressão de óleo. Esse jet, na época, não estava
com um sensor de pressão de óleo, porque originalmente não vem, né? É um kit plug and play, você instala no jet sem precisar fazer chicote, nada. Mas ele tem um switchzinho, né? Que é a galera chama de batatinha de pressão de óleo, ou tem diversos nomes que a galera chama, mas é um sensorzinho que é como se fosse um switch mesmo, que ele liga, se a pressão baixou de um determinado valor, ele avisa, cara, tenho pressão baixa. Então é diferente de um sensor. O sensor, ele vai estar medindo a pressão de óleo. O switch, ele só fala se a pressão está baixa ou se está alta. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem aqui no Datalog o sinal da pressão de óleo do switch, ó. Então, sempre que tá on aqui, significa o quê? Que a pressão tá baixa. Então, aqui, a gente foi de cara no problema. Ó, pressão de óleo baixo. E aí, a gente consegue olhar o que isso acontece com o jet, ó. Olha aí, ó. Ó a rotação oscilando aqui, ó. Se a gente começar a olhar mais coisas, a gente vai ver, por exemplo, se a gente pegar o throttle position, que seria, no caso dele, quanto que ele está ali na manete lá do acelerador, a gente vê, ó, olha, estava acelerando constante aqui, ó, com 39%, 40%, e olha o motor caindo, a rotação aqui, oscilando. Diferente de quando ele acelera, ó, aqui tem, ó, uma acelerada, onde ele acelera 100% e não falha, ó, que não baixa a pressão, né? Ó, o jet aqui, ó, a 9.000 RPM, tranquilo. E a gente consegue olhar até a velocidade aqui, ó, que ele tinha. Ah, não estava logando. Ó, esse é o tipo de exemplo, ó. Quando não loga, a gente não tem essa informação. Mas, enfim, esse foi uma metodologia prática para mostrar para vocês o que tem que ser feito passo a passo para você não ficar uma hora lá procurando aquela informação. Vai de cara nos status. Esse é um exemplo que mata a pau. Vamos ver o que a galera falou, ó. O Lincoln falou que não sabe o que é sonda lambda. Show de bola, Lincoln. Tem muita informação no Google, mas, cara, eu vou recomendar um vídeo para você que a gente tem no YouTube, onde a gente explica exatamente o que é sonda lambda, o que ela faz. É bem importante entender. Esse é um sensor fundamental em injeções programáveis. E, cara, tem muita coisa por detrás desse sensor. Entender funcionamento, como usar esse valor de sonda para fazer o ajuste. Então, esse é um sensor que a gente usa não só para diagnosticar falhas, mas também a gente usa para fazer o acerto do motor. Olha o que o André falou. Explica mais sobre o canal Status. Show de bola. Ó, André, esse canal aqui, ó, ele mostra se entra um corte do motor, tá? Então, o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou explicar mais aqui. Vou colocar para mostrar para vocês. Olha só. O que acontece? Lembra que eu falei que a ECU ela sempre vai ter um limite de rotação. Então, se chegar em um determinado valor de rotação, por proteção, a própria ECU corta o motor. Então, o que eu quero dizer com corta o motor? É o seguinte, só um detalhe. Lincoln, manda se você tiver a gente no Instagram, adiciona lá, é @twizbr. Manda um direct pedindo que eu te mando o link certinho aí depois da live, tá? Para finalizar, que a gente já deu uma hora, vamos pegar isso que o André falou para explicar mais o canal do status, que é muito importante, ó. O que acontece?
Deixa eu explicar explicar por aqui, antes de mostrar o log. O que acontece? Toda injeção eletrônica, ela tem um limitador de rotação. Então, assim, cara, se você for acelerando o motor e chegar naquela rotação, por proteção, para você não ter problemas no motor, a injeção não deixa que o motor passe daquele RPM. Perfeito? Isso, como que a ECU faz isso? Cara, como ela controla injeção e ignição, combustível e ignição, ela consegue cortar esses comandos. Então, ela deixa de injetar combustível ou de dar centelha, e daí não tem como ter combustão, a rotação não sobe. Simples. Então, ela corta o que faz o motor subir de rotação. Então, a gente tem um limitador, certo? E a gente consegue olhar aqui, ó. Eu coloquei junto do RPM uma curva branca. O RPM é o amarelo, certo? E o branco é esse limitador. Então, quando a gente está aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, aonde eu tenho essa barra amarela aqui, ó, o motor estava 6.060 RPM. E o limitador era 9,5, 9.500. Então, o que acontece? A ECU só iria cortar o motor se ele chegasse em 9.500. Só que o que acontece? Tá vendo que às vezes essa curva branca ela cai para baixo aqui, ó? Tá vendo? Tem uma queda aqui, tem algumas quedas aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Eu vou dar um zoom para a gente olhar melhor, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Nesse momento, o limitador cai para 4.000. Então, o que isso significa? Cara, alguma coisa aconteceu nesse momento aqui, ó. Porque a ECU tinha um limitador a 9.500, então ela só iria cortar se chegasse a 9.500. E do nada, caiu para 4.000, certo? E aqui é o ponto exato aonde entrou a proteção. Então, lembra que no início da aula eu falei, quando você configura uma proteção, você pode definir uma rotação de corte. Então, temperatura do motor está alta, você pode falar, tem uma rotação máxima de 3.500 RPM, por exemplo. Nesse caso, estava configurado para 4.000. Perfeito? Então, sempre que dava aquele sensorzinho, dava o alarme de pressão baixa de óleo, que é algo que pode quebrar o motor, a ECU cortava para diminuir a rotação. Perfeito? Nesse caso, só para vocês entenderem, era um problema no sensor, tá? O sensor estava medindo isso errado. Não estava com pressão baixa de óleo, certo? E aí fica um detalhe muito importante. Cara, todas as proteções, isso eu falei no início dessa aula, todas as proteções a gente tem que tomar muito cuidado, porque do mesmo jeito que ela vai proteger o motor se der falta de pressão de óleo nesse caso, ela pode, com o problema do sensor que indica, cortar o motor de uma maneira errada, certo? Então, nesse caso, não foi um problema. Por quê? Cara, é um jet ski, o cara curtir, então falhou lá, depois ele diagnosticou o problema e tá tudo certo. É complicado quando você tem uma falha que é um carro de corrida, tá no meio da corrida, falhou à toa, perdeu a corrida. Cara, o custo de ter um final de semana de corrida é enorme para quem paga a conta. Imagina o cara perder uma corrida por conta de um sensorzinho. Então, existem estratégias na hora de você configurar a proteção que você consegue minimizar a chance da ECU cortar por conta de um problema de sensor. Exatamente o que eu falou, é tipo a Tri-Step, que corta o sinal da bobina para limitar o RPM. Exatamente. Ó, o senhor Kruger, vamos ver o que o senhor Kruger falou. Quais são as implicações daquelas gambiarras que fazem para isolar ou mesmo enganar a sonda lambda? Senhor Kruger, é o seguinte, normalmente
nesse caso, quando se faz esses tipos de gambiarra, normalmente não acontecem em projetos com injeções programáveis. Esses tipos de gambiarra os caras fazem quando estão usando a ECU original e aí eles querem dar uma enganada na ECU original, certo? Esse lance de quem tira o catalisador, eu vou te explicar. Os carros originais, eles têm uma sonda antes do catalisador e uma depois do catalisador. A sonda antes do catalisador, ela é usada igual para aplicação de carro de corrida, para fazer uma análise da combustão mesmo, para fazer uma análise de como que foi a mistura ar-combustível, certo? A combustão é como se fosse uma receita de bolo. Igual numa receita de bolo você tem quantidade lá de farinha e quantidade de ovo. Se você errar muito a quantidade de ovo ou errar muito a quantidade de farinha, vai dar errado. Na combustão a mesma coisa. Quantidade de ar que entra no motor e quantidade de combustível. Você tem que ter uma relação. A relação entre essas duas quantidades tem que estar num determinado valor, porque senão não acontece a combustão. Tá? Então a primeira sonda lambda faz essa análise da combustão. E a segunda, ela existe em carros originais só para avaliar como está o catalisador, de uma maneira bem simples. Cara, essa parte de emissões é bem complexa. Se eu fosse falar, ia ficar mais uma hora falando aqui. Mas entenda que a segunda sonda, depois do catalisador, ela está lá para avaliar a eficiência de conversão do catalisador, certo? Os fabricantes têm que garantir emissões e assim por diante. Tem um monte de coisa. E daí o que acontece? Quando o cara tira o catalisador, a segunda sonda fica igual à primeira. O sinal é igual ao da primeira. Porque você não tem mais o catalisador ali no meio. O catalisador, ele faz um monte de reações químicas que mudam a quantidade de oxigênio que acaba chegando para a segunda sonda, certo? Que é o que a sonda mede. Resumindo, se o cara tira o catalisador, vai acusar na ICU original que tem um problema no catalisador. E isso limita o motor. Então, os caras fazem esse esquema justamente porque tirou o catalisador. Para eliminar a chance da ICU original cortar o motor. Beleza? Então tá aí, o V8 Rock falou, quem está iniciando não pode deixar de ver a série de vídeos da Twizy Back to Basic, que é incrível. Valeu, V8, verdade. Galera, para quem está começando, entra no canal do YouTube. Tem um monte de coisa lá. Tem uma série que chama Desmistificando Injeções Eletrônicas, que a gente abordou um monte de coisa lá. Tem mais de 20 vídeos. Tem uma série Back to Basics, que foi uma série de lives, que a ideia era explicar o basicão para a galera. Mas no meio das lives, a galera foi mandando um monte de pergunta que não era tão básico. Então, não é tão basics esse Back to Basics, mas tem bastante coisa lá, cara, tudo gratuito. Quem tá começando, manda bala lá. E as dúvidas, manda via direct de Instagram e nos comentários do YouTube também, que essa semana e na semana que vem a gente vai fazer muita aula pra galera. Beleza? O senhor Kruger fez uma pergunta importante aqui, ó. Compensa ter redundância em sensores para evitar problemas causados por falha do sensor? Depende, cara. Depende. Em primeiro lugar, você tem que verificar se a sua ECU tem capacidade para isso, tá? Uma pergunta excelente. Tem alguns tipos de sensores e atuadores, por exemplo, o pedal de acelerador, cara, num pedal ele tem 2 sensores, então ele já tem a redundância. Na borboleta eletrônica é a mesma coisa. Você tem 2 sensores lá por redundância, então compensa. Só que, por exemplo, assim, pressão de óleo, seria uma boa ter redundância? Cara, se você tem uma aplicação, vou falar para vocês, por exemplo, tinha uma aplicação de rally que a gente fazia, inclusive eu separei um login para vocês, mas já não deu tempo de mostrar. Vai para a próxima live. Uma aplicação de rally que os sensores de pressão que a galera usava lá não duravam 6 meses. E daí o que acontecia?
Aconteceu 2, 3 vezes, a gente falou, cara, não vai dar. Por quê? Estragava o sensor e o sensor de pressão de óleo estragava de um jeito que a ECU não conseguia identificar que era falha no sensor. E daí ela cortava o motor. Então, a gente primeiro buscou uma solução de sensor mais confiável para aplicação de rally. Agora, uma das coisas que eu levantei foi exatamente essa possibilidade. Cara, e se a gente usasse 2 sensores de pressão de óleo para a gente ter uma redundância? Tipo, só corta o motor se baixar a pressão de óleo nos 2 sensores. Então, esse seria uma possível redundância que aumentaria a robustez para você identificar, ó, realmente baixou a pressão de óleo. Para quem não entendeu a sacada, você coloca 2 sensores de pressão de óleo. Falhou só um, baixou a pressão só em um, cara, não é baixa pressão, cara. Os 2 estão medindo, certo? Agora, tem que ver se a sua ECU consegue fazer isso. A grande maioria das ECUs não consegue fazer esse tipo de coisa, beleza? Depende muito da sua ECU. Até mesmo se tem pino para suficiente, né? Se tem entrada suficiente, tem muita coisa para ser analisado. Olha o que o Charles falou. Por isso que um projeto com injeção programável tende a ser mais robusto que um remap. Você não precisa fazer gambiarras. Exatamente. Com a injeção programável, você tem todo o controle lá. O remap tem diversas vantagens. Cara, você não precisa trocar de ECU, você não precisa mexer no chicote, tem um monte de vantagem. Mas também você tem bem menos controle do que uma injeção programável, né? Ó, o Igor fez uma pergunta de duel. E, Igor, eu vou até tirar uma foto dessa pergunta e eu vou deixar para responder ela na live de duel, que vai ser semana que vem. Beleza? Porque senão a gente já passou do tempo aqui e daí a gente vai perder o foco. Mas, cara, acompanhe as lives que a gente vai ter uma live de duel certinho. O Joverneck falou, ó, sobre óxido nitroso, eu vou tirar uma foto também. Cara, essa daqui vai ficar para a próxima live ou quem sabe ali para o Instagram para tirar. E uma outra sugestão aqui, ó, do Igor. Deixa eu tirar a foto aqui. Faz uma live explicando como e quais itens deve se calibrar primeiro com esse CO do zero sem dinamômetro. Cara, a gente vai ter uma live também, que se eu não me engano é amanhã à noite, que eu vou falar exatamente sobre calibração sem dinamômetro. Fechado? Galera, obrigado pela participação. Lembrando, essas aulas aqui, para quem entrou aqui no fim, a gente vai deixar ali 24 ou 48 horas disponíveis, daí depois ela vai sair do YouTube. Então aproveitem, a aula de ontem foi muito massa, muito importante para quem está começando do zero. A aula de anteontem, a aula de ontem também tem a ver com essa aula de hoje. E tem mais coisas que eu tinha separado para vocês aqui, vai ficar para as próximas aulas. Cara, o próximo exemplo era um motor cortando de rally também, para a gente aplicar essa metodologia. E vocês vão ver que não vai ser tão fácil que nesse primeiro exemplo, tá? Mas tem muita coisa aí para passar para vocês. Vão acompanhando. Hoje à noite tem mais aula, às 19h19. E o tópico da aula de hoje, eu vou confirmar para vocês que, cara, é tanta live que eu até já esqueci. Hoje à noite, às 19h19, a gente vai falar... Cara, a live de hoje é muito massa. A live de hoje vai falar... O cronograma tá bom pra caralho. Tá muito bom. E é tudo um assunto enganchando o outro e tudo mais. Exatamente. E na de hoje, às 19h19, a gente vai falar os 2 segredos para acertar uma injeção programável focado em baixo consumo de combustível. Então, se você quiser fazer uma calibração focada para reduzir o consumo de combustível, cara, eu vou passar 2 macetes. Cara, tem muita gente que confunde essas coisas, vai totalmente pro lado errado. E na live de hoje à noite eu vou mostrar isso aí. Beleza, galera? Obrigado aí, galera, mandando aí os parabéns, valeu aí, obrigado vocês aí, obrigado pela participação.
Até hoje à noite. Valeu. Obrigado, Lázaro. Falou. Ok, isso, Valeu. meu abraço.